E aí galera, aqui quem fala é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo, hoje com um novo quadro que tem o nome de Mestre para Mestre. Sobre o que se trata esse novo quadro? Muita gente já veio me perguntar, tem como você fazer um vídeo ensinando a narrar Lenda dos Cinco Anéis? Tem como você fazer um vídeo ensinando a narrar Cyberpunk? E todas as vezes eu respondi que sim, que eu ia fazer e eu não tinha feito até agora. E agora eu vou começar a trazer isso para o meu canal. Mas primeiramente eu vou começar com um básico, ensinando vocês como narrar uma campanha, independente do que seja. E depois eu vou fazendo mais focados em outras coisas. Então nesse vídeo eu vou chegar a falar o que você deveria fazer assim com relação a uma história, com relação a narrar combates, como você pode atingir os jogadores de algumas formas, fazer eles prestarem mais atenção no game. Lembrando que não tem como eu falar assim, ah não, faz um vilão assim, 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 porque isso depende de cada um para cada um. Mas eu vou dar algumas dicas também sobre vilões, essas coisas que você pode fazer, plots, mas não um exemplo exato, porque isso vai depender do vídeo de uma campanha. Então quando eu fizer um vídeo de Cyberpunk, eu falo, ó, por exemplo, um personagem pode ter isso relacionado a um vírus, a um braço, ou alguma coisa mecânica. Aí isso vai ficar para vídeos centrados em cada tipo de RPG. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que vocês precisam saber o que estão fazendo. É claro, você não precisa ser craque no que está fazendo, você tem que saber. Ou seja, ler o livro básico. Não precisa você ler o livro exatamente completo. Ah, lembrando, tem pessoas que narram sem utilizar um livro. Então, essas pessoas não vão ter o livro básico para fazer, mas pelo menos, se você estiver inventando o sistema, ou se você tiver só, tipo assim, ah não, eu não tenho o livro de Skyfall, por exemplo, mas eu já vi a galera narrando e eu quero tentar narrar mesmo sem ter o livro. É você tentar aprender como funciona o RPG certinho, para mesmo sem o livro você conseguir fazer o básico, que é mais ou menos o que eu faço no meu canal. Então se você não tem um livro de Lenda dos Cinco Anéis, você consegue narrar o básico, saber o básico vendo meu canal. Não é igual ao livro, mas pode te dar uma forcinha. Então, aprender o que está fazendo é isso. É saber como funciona a iniciativa certinha, como funcionam os ataques, o que dá quando um cara empata no NA ou no nível de que você tem que passar para poder acertar o oponente. Eu dei exemplo em NA, mas depende do RPG, pode ter outro nome. Então, essa é a parte mais lógica que você tem que aprender como funciona o sistema de morte no RPG, que normalmente todo RPG tem meio que um sistema de morte, não são todos, mas eles podem ter algum sistema tipo do personagem ficar incapacitado ou coisas do tipo. Você tem que sempre lembrar essas regrinhas, e é claro que elas podem ser quebradas sim, mas um mestre que quer quebrar regras assim mais fortes, mais centrais do RPG, tipo, o personagem errou por um, mas vamos fazer ele acertar, porque senão todo mundo vai morrer na party. Ele tem que deixar óbvio isso desde o começo da campanha, tá? Que às vezes ele vai modificar algumas coisinhas, porque a party tem um intuito de ser divertido e não de perder os personagens, coisas do tipo, sempre tem que deixar isso claro. Então, é algo importante frisar aqui que regras podem sim ser quebradas. Você só tem que saber qual elas são para poder quebrar. Mas, é uma parte importante, os jogadores também precisam saber das regras. Porque toda vez que um jogador fazer um ataque, toda vez que ele for usar uma magia, toda vez que ele for utilizar alguma coisa que ele tenha, e ele ficar perguntando pro mestre, ele está completamente errado. Então o que você tem que fazer? Mande os seus jogadores fazer a lição de casa. Comprou uma magia, manda ele ler essa magia no mínimo mais 10 vezes, para quando ele utilizar no combate, ele não precisar te perguntar. Se ele quiser, ele pergunte antes do RPG começar, não no dia, mas pode ser tipo uns 2 dias antes do RPG começar. Ele pode falar o que o mestre também pode fazer: levar as pessoas para cal num dia que ele seja, que ele consiga aí, né? Claro que tem pessoas que só vão ter espaço para fazer isso no dia do RPG, então. Mas para quem tem mais, tem um horário mais flexível, ele pode fazer pequenas batalhas para ensinar mecânicas, ou seja, você chama 2 jogadores e faz um enfrentar o outro só para treinar as táticas, treinar as magias, ver como elas funcionam, as suas habilidades, e assim eles irem aprendendo mais como o personagem funciona.
Porque provavelmente, normalmente, uma pessoa na vida real, ela vai olhar pra uma coisa e vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela vai saber se ela consegue levantar um peso ou não consegue. E o personagem, ele tem que saber exatamente isso também. Ele tem que incorporar ele. Então, aí a gente já passa para mais uma coisa, que é planejar, dar espaço e narrar com os jogadores. Planejar, vamos lá. Um mestre não precisa planejar tudo, porque um RPG também é narrado com os jogadores. Os jogadores que vão realizar os ataques, os jogadores que vão fazer as falas deles, no caso. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Muitas campanhas, um personagem NPC, um personagem que você criou apenas para falar ABC, ele pode ser um dos personagens mais importantes para um jogador. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o Galax, ele faz um RPG chamado A Irmandade de Cobalto. E tem um personagem nessa campanha chamado Jonas. E ele criou esse personagem Jonas apenas para ser o cara que vai... eu não sei se ele cuida do bar necessariamente ou ele seria um cara que serve, mas eu acho que ele é o cara mais que serve as pessoas do bar. E ele só falou assim, eu vou chamar o menino... os jogadores falaram, eu vou chamar o cara... de lá, ele falou, o nome dele é Jonas. E ele agora tá, tipo, não que ele tenha entrado na campanha, mas toda vez vem com o plot de gritar Jonas, Jonas. E, tipo, foi uma questão que pegou, sabe? Então, os jogadores pegaram uma coisinha besta e transformaram numa coisa muito grandiosa, assim, muito legal pra party. Porque sempre tem risada. E o RPG é feito pra se divertir. É feito para você ficar triste também em alguns momentos, mas isso faz parte da diversão de interpretação. Então, o RPG tem que ter isso. E esse personagem que eu dei exemplo, Jonas, foi criado praticamente por jogadores. Então você tem que dar os espaços para eles narrarem por conta própria. Às vezes eles podem puxar coisas também que você não tinha pensado. Eles podem falar, não, eu acho aqui, ó. Ele vai lá falar com o general. Eu acho que essa galera quer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você pensa, putz, não era essa coisa. Ele pode pegar dicas dos jogadores para fazer coisas muito mais legais do que ele tinha pensado. Então, é bom planejar, mas saiba que os seus jogadores podem falar coisas que você não sabia que isso poderia ser feito. E aí você vai ter que ficar bem mais maleável e pensar em outra coisa para poder fazer. Então, também já cheguei a falar aí de pegar no pé dos jogadores, mas é sempre bom frisar que você, tipo, numa batalha, por exemplo, quando chegar a hora dos jogadores, você pode fazer, se você tiver numa call, ou se você tiver numa mesa mesmo, você pode fazer o quê? Toda vez que você rolar a iniciativa, você colocar as pessoas em ordem na mesa, então eles se levantam, trocam de lugar na mesa, pra ficar uma ordem de iniciativa boa, pra eles saber, ó, é aquela clássica, né? Fila. Se você tá numa fila e você tem que, sei lá, subir num palco nessa fila, você já vai treinando pra quando chegar a tua vez. Então saiu o cara da tua frente, você sabe que o próximo é tu. Então, mas se for uma coisa de chamada, sem ordem, você não vai saber qual é a sua hora, então você vai ficar treinando, mas pode ser que você se distraia, porque pode ser que demore demais, aí quando te chama você não sabe o que fazer. Então o jogador pode fazer isso. Se for uma call, ele pode mandar um dos jogadores, porque isso também é uma parte muito importante, que não só os jogadores têm que aprender a narrar, mas você tem que deixar coisas com os jogadores. Então se o jogador sabe uma regra, ele fala. Se o jogador tem como ajudar você, tanto trazendo alguma coisa pra party, sei lá, vocês vão fazendo uma casa a party, alguns dos jogadores podem trazer alguma coisa pra vocês comerem enquanto isso, outro pode trazer uma coisa pra vocês beberem. Mas, por exemplo, num por call, você pode falar que o quê? Girou a iniciativa, você não vai anotar as iniciativas não, você fala assim, ó, jogador tal, bota aí as iniciativas no chat. Então anota aí, e o próprio jogador vai anotar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Você pode pegar, só copiar isso, editar e colocar agora os inimigos, ou deixar o inimigo na sua mente, mas pode ser que você acabe pulando ele. Mas isso é uma boa coisa que você pode fazer. Você vai lá, separa e faz os jogadores fazerem, porque pelo menos o jogador que você mandou fazer, ele vai saber sempre a ordem de cor e ele vai sempre falar, ó, é você agora, é você, se ele for um bom jogador, logicamente. E então você acaba frisando mais para os jogadores sempre saber o que eu vou fazer na minha vez, ele já tem treinado. Então isso já vem naquela parte de mandar os seus jogadores, sei lá, manda ele ler 10 vezes essa magia, manda ele treinar
mesmo que você não esteja com ele treinar esse personagem, ele fazer um clone do personagem dele, manda ele fazer assim, ó, ele pega 2 personagens dele e faz um brigar com o outro, aquele clássico, jogar sinuca consigo mesmo, pra ele já entendendo as próprias mecânicas. Opa, pera aí, esse vídeo ficou muito longo, então eu dividi ele em 3 partes, foi praticamente um mini podcast, e as partes vão sair aí ao longo da semana, ok? Então aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui!